Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um vídeo da rodada. Nesse vídeo teremos três partes. A gente teremos o Pergunte ao Rei, teremos o Rei Avalia e também eu vou mostrar aqui um time meu que imitou na última rodada e falar algumas coisas sobre ele. Esse time que ganhou uma boa grana aí nas grandes ligas tiro curto que nós temos no país. E já peço desde já, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, por favor, se inscreve que aí você vai ser notificado, porque a gente posta diversos vídeos aqui, sempre buscando fazê-los evoluir no jogo. Não só copiar um time ou coisa do tipo, mas não, aprender a jogar, aprender a ser lucrativo, assim como eu sou, né? Afinal, eu vivo disso hoje em dia e eu quero que você tenha a possibilidade de viver também, porque eu acredito que através do estudo, a gente consegue sucesso em muitas áreas da vida, inclusive com futebol e fantasy games. Então se inscreve e deixa aqui seu comentário, seu like, ou seja lá a sua forma de ajudar a gente aqui, pra gente continuar fazendo vídeos aqui pra vocês. Então bora lá. Primeiro eu vou contar a historinha por trás desses times aqui. O que acontece? Eu e meu irmão, a gente entra em diversas ligas de tiro curto e buscando sempre ser lucrativo, né? O nosso objetivo sempre ser lucrativo com fantasy games. Então a gente tem diversas estratégias. Eu mesmo tô há 8 anos nesse ramo, jogava diversos fantasy lá de fora, acho que no Brasil nem tinha tiro curto ainda, eu já jogava lá fora, e aí resolvi jogar aqui no Brasil também, tô firme e forte aí nessa luta, em vários fantasy games, buscando ser lucrativo. E aí, nesse último mês, a gente não estava conseguindo bater, não estava dando certo os times de tiro curto, e é uma coisa que a gente foi avaliando, o que será que está acontecendo, o que dá pra gente melhorar e tudo mais. Aí nós chegamos à conclusão de que, como eu me inscrevo em muitas ligas de tiro curto de diversos tamanhos, que é até uma recomendação, eu acho legal você ter times que você coloca em diversos tamanhos de ligas, porque às vezes não dá certo em um e dá certo em outro, a gente percebeu que a gente estava sendo meio conservador em alguns, que não estava conseguindo explorar ao máximo para as ligas maiores, essas ligas de milhares de times aí, que às vezes é melhor você ter diversas variações. Então o que a gente pensou, a solução seria criar mais times. Só que aí tem um grande problema que a maioria das pessoas se esbarram, né? Todo mundo cria os times no começo e aí depois fala, devia ter criado mais, não criei, ano que vem eu vou criar mais e tal. Só que a gente parou e pensou assim, quer saber? Vamos criar mesmo assim. Tá acabando o campeonato, mas a gente vai criar e com 100 cartoletas vamos tentar ganhar. Vamos criar diversos times e entrar só nessas ligas maiores, sem entrar nas outras. E aí a gente faz os times ousando um pouco mais, diferenciando, fazendo algumas coisas diferentes para ver se a gente consegue uma grana aí nessas ligas maiores. Porque uma vez que ganhar uma liga grande assim, já valeu por todas, porque o seu lucro é muito alto e o que a gente busca é ser lucrativo. E para isso que, uma rodada atrás, a gente criou esses times. A gente criou esses times com 100 cartoletas mesmo e foi jogar essas ligas grandes. E já deu retorno. A gente já conseguiu esse retorno. Então foi interessante a gente pensar em rever a estratégia, mesmo a gente tendo muita experiência. A gente resolveu rever a estratégia, teve a humildade de mudar para buscar ganhar, já que a gente estava tendo algumas dificuldades nas últimas rodadas e a gente queria voltar a ganhar como a gente sempre ganhou. Então bora pro time. No time, qual foi a ideia que a gente usou aqui? A gente colocou a defesa do Fortaleza, que pra gente era uma defesa que tinha possibilidade de SG. A gente estava com dúvida na lateral quem jogaria, então a gente colocou um lateral que batia pênalti, então aqui ficamos na dúvida entre Fábio Santos e Reinaldo, colocamos Fábio Santos. Foi uma parte que não foi legal aqui do nosso time, mas tudo bem, faz parte, né? Não dá pra acertar tudo. Mas você vê, ó, o que é interessante, nossa defesa não fez nada demais, só o SG. Por isso que muitas vezes eu recomendo, a gente fica buscando ali, colocar um goleiro diferente. Já pensou se meu goleiro negativo aqui? Eu ia me ferrar só porque eu inventei. Minha defesa não tem nada demais e mesmo assim, só de ter o SG já me deu uma pontuação suficiente para eu brigar nas ligas. E aí nós temos no meio, a gente resolveu do meio para frente apostar basicamente em 2 times, que seriam o Grêmio, que colocamos 3 jogadores, já que jogava contra o Botafogo rebaixado. Então colocamos 2 jogadores no meio, jogadores com potenciais ofensivos, e eles participaram de gols, e colocamos Churin de capitão, já que a gente estava forçando no Grêmio aqui. Acabou que o capitão não fez muito ponto, outra coisa diferente, que geralmente o capitão é mita quando você consegue premiações altas, e dessa vez não foi o que aconteceu, mas mesmo assim deu certo pra gente, fez um golzinho de pênalti. E aí colocamos o Flamengo também, e aí colocamos o Gabriel aqui, e aqui nós diferenciamos, já que em outro time a gente tinha colocado o Arrascaeta, nesse time que a gente queria diferenciar,
a gente colocou o Everton Ribeiro. Então colocamos o Everton Ribeiro para diferenciar, que geralmente quem coloca Everton Ribeiro coloca o Arrascaeta junto. Então a gente fez essa mudança aí de colocar só o Everton Ribeiro e não colocar o Arrascaeta. E aí no ataque a gente resolveu colocar só um cara do Fortaleza, que foi o David. Não lotar aqui de jogadores do Fortaleza, mas colocar um, que para quem sabe a gente tinha um gol, por exemplo, assistência do lateral, ou o David cruzar uma bola para a área e seus zagueiros, qualquer coisa desse tipo, mas que o Fortaleza ganhasse de 0 aqui e talvez o David se envolvesse em gols. Então foi essa a nossa ideia. O time poderia ter ido muito melhor por qualquer detalhe, tipo o Fábio Santos aqui, colocasse outro jogador, ou se tivesse um pênalti, ou tivesse colocado o David de capitão, mas a gente quis essa estratégia diferenciada e que deu muito certo. Só para vocês terem uma noção, então eu vou mostrar aqui os tipos de liga, algumas delas, né? O quanto que a gente ganhou aqui e que posição que ficou esse time. Na Liga do Catimba sem capitão, nós ficamos em primeiro. Aí na Catimba com capitão, na tradicional que todo mundo joga, a gente ficou aqui em quarto. Se eu não me engano, no finalzinho, a gente ficou em segundo a boa parte da rodada ali, e aí acabamos indo para quarto. Por exemplo, ó, você olha ali, ó, um gol de pênalti do Fábio Santos, a gente ficava em primeiro, né? Se tivesse algo desse tipo. Então foi bem interessante. Por décimos não ficamos uma posição mais para frente, que foi as defesas difíceis do Everson no finalzinho. Aí teve outras ligas, ó, Liga Diamond, a gente ficou em primeiro. Na Nacional League a gente ficou em primeiro. No Bolada, ó, por 0,20 a gente ficou em segundo também. Aquela defesa do Everson foi a mesma coisa aqui, aquele mesmo time ultrapassou a gente. Fute Loucos ficamos em primeiro. Então, pra você ver, a gente com um time que tinha uma estratégia, tinha uma ideia por trás, um time de 90 e poucas cartoletas, a gente conseguiu ir muito bem. Mesmo não acertando tudo perfeito, a gente conseguiu ir muito bem. Você vê que não pode desistir, jogue com estratégia, estude. Por exemplo, todos esses jogadores aqui, eu falei sobre eles lá no meu grupo de tiro curto, né? No plano de sócios, eu passo jogo a jogo falando dos jogadores, eu falei de todos eles e por que eu colocaria esses jogadores nos meus times. Então, pra você ver, não é nada absurdo, só precisa estar num dia que dá certo, mas para isso, para aumentar suas chances, você tem que escalar com estratégia, com estudo. Dessa forma, você tem uma tendência maior de ir bem. Então, bora para a segunda parte. Dessa vez a gente vai fazer o Rei Avalia antes do Pergunte ao Rei. Estamos trocando um pouquinho as ordens, mas eu acho que vai ficar legal também. O que é o Rei Avalia? Rei Avalia é os times que o pessoal manda para mim lá no meu Instagram, Eduardo O Cruz. E aí o pessoal fala se é para tiro curto, se é para clássica. Se é clássica, quantos pontos que está na frente, quantos pontos que está do líder ou da zona de premiação, qual o objetivo. E se é tiro curto, fala se é grande ou pequena, porque aí eu mostro um pouco das minhas estratégias, como que eu analiso, o que que eu penso, para dar uma auxiliada no pessoal, de acordo com essa minha experiência de tantos anos e jogando bastante fantasy games e investindo bastante nisso, né? Então fica até um recado para vocês aqui, se vocês não me seguem, vai lá no meu Instagram e me siga, porque lá todo dia eu abro caixinha de pergunta, comento bastante, dou bastante feedback para as pessoas, tiro diversas dúvidas e passo bastante conteúdos buscando sempre ser lucrativo com fantasy games, melhorar a maneira que você estuda e se tornar um melhor jogador de fantasy, porque eu acho que se tornando um melhor jogador de fantasy você consegue ser uma pessoa melhor também. As coisas estão juntas, porque eu uso muitas coisas que eu aprendi em outros lugares nos fantasy games também. Então, bora pro Rei Avalia. E vamos pro primeiro time. Nesse time aqui a gente tem um jogador que tá líder da clássica e quer jogar um tiro curto pequeno. Esse é um grande problema que eu vejo. As pessoas querem ir duas coisas ao mesmo tempo e é aquele negócio, quem tudo quer nada tem. Ou também tapa aqui e descobre ali. Por quê? A ideia de você jogar uma liga clássica é diferente de você jogar um tiro curto. São ideias diferentes. Um você vai arriscar mais e o outro você vai ser mais conservador. Aí quando você olha um time que é líder, aí ele tem que ser mais conservador ainda. Então é muito difícil de um time estar bom para as duas coisas. Geralmente você vai estar ruim para uma das duas ou ruim para os dois. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é um bom time como exemplo. Ó. O time é líder de clássica e também é para o tiro curto pequeno. Para o tiro curto pequeno, esse time está muito bom. Eu gostei bastante. Só que ao mesmo tempo ele está péssimo para o time líder de clássica. Se eu sou o segundo colocado numa liga, eu ia adorar que o líder fechasse uma defesa.
Seja lá qual for, pode ser a melhor defesa do campeonato contra o pior time do campeonato, eu ia adorar. Porque significa que só um gol que tomasse já era para ele ia cair muitos pontos, eu ia poder tirar uma diferença boa. Então não faça isso, é uma coisa ou outra. Aqui, fechar a defesa praticamente aqui, sendo líder, de jeito nenhum. Tem que ser mais conservador, porque você só precisa se manter. Você só precisa fazer com que não tenha como as pessoas tirarem muitos pontos de você de uma vez. Só isso, só manter. Então, eu não aconselho fazer isso. Agora, pro tiro curto pequeno, tá beleza. Fechou a defesa, colocou um jogador diferente, não tem problema nenhum, se é uma tiro curto pequena. Do meio para frente, bem padrão. Por quê? Porque é tiro curto pequena. Só de fechar a defesa, você já vai estar na frente da maioria da galera. E vamos para mais um time. Nesse time aqui, a gente tem um time de clássica para tirar 40 pontos. Acho que a defesa está ok. Tá com alguns caras diferentes, tá sem Atlético Mineiro. É uma forma de diferenciar para tirar alguns dos pontos. Tá com alguns jogadores em dúvida aqui, que com certeza ele vai olhar se joga ou não. Beleza. No meio campo ele foi com peças boas, mas diferente do que provavelmente o líder vá. Então é interessante sim. E no ataque ele foi no Fernandão. Beleza, para diferenciar. Eu acho que é um bom nome para rodada. E aí colocou o Marinho e o Claudinho. Eu só acho que tem que ter coragem para não colocar a faixa de capitão no Marinho. Eu acho que o Claudinho pode ir muito bem. Só que o Marinho, hein? É difícil de deixar sem a faixa de capitão nele. Eu acho que é melhor variar bastante e usar nos outros lugares do que tirar a faixa de capitão do Marinho. E bora para mais um time. Nesse time aqui, colocou a defesa do Ceará. Interessante, gostei. Colocou o Vina ali, aí colocou algumas peças interessantes, colocou o Marinho, colocou o Kaiser de capitão. O Kaiser de capitão que não é na defesa do Atlético Paranaense. Olha que interessante. Diferenciando. A maioria do Kaiser capitão vai estar na zaga do Atlético Paranaense. Então aí, ó, bem interessante. A maioria das pessoas colocaria aqui a faixa de capitão no Marinho ou no Vina, porque é o do Ceará. Então eu gosto dessa diferenciação, já que é uma liga de 1000 times. Gostei bastante. Achei bem montado esse time. Mais uma aqui, de clássica, para tirar 20 pontos. Dobrou o Atlético Mineiro, dobrou o Goiás. Interessante para quem quer tirar alguns pontos, eu acho interessante sim. Conseguiu diferenciar sem usar pra caramba. No meio campo, colocou um meio campo bom, até meio padrão um pouco, o GPR talvez não tanto, mas um meio campo legal. No ataque, colocou um ataque legal aqui. Eu sinceramente, eu colocaria o Gabigol aqui. Eu acho que o Gabigol ele tem todos os critérios acima do Bruno Henrique, né? Lógico, o Bruno Henrique pode ir melhor que ele? Pode, mas a probabilidade é o Gabigol ir melhor. E como já tem outros pontos variando aqui, eu acho que não tem muita necessidade de variar no Gabigol só por 20 pontos. 20 pontos é muito pouco. 20 pontos em 3 rodadas é pouco, viu? Não é muito, não. Então eu acho que não tem necessidade. A não ser que por algum motivo, por alguma estatística que você olhou, por alguma forma de jogar, você acha que o Bruno Henrique vai melhor que o Gabigol. E eu, particularmente, confio mais no Gabigol. Até pelo pênalti, por jogar mais avançado, por a quantidade de chances que tem e tudo mais. Geralmente, todos esses critérios ele está na frente do Bruno Henrique. Quem vai melhor, não sabemos. Mas a probabilidade diz mais pro Gabigol. Mais um time aqui, para tiro curto grande. Colocou o Atlético Mineiro, colocou um goleiro diferente. Quem me conhece sabe que eu não gosto de colocar goleiro diferente. Só aceito um pouco mais aqui, eu acho mais interessante aqui, porque é o Jean. Porque o Jean bate pênalti. Se fosse qualquer outro goleiro, só por DD, ou seja lá o que for, eu falaria, não, põe o goleiro aqui da defesa, põe o Everson aqui. Ah, mas não faz defesa. Não interessa, vocês viram lá no meu time que o SG faz diferença. Às vezes só com o SG já é suficiente. Se o seu goleiro negativo aqui, ele vai estragar tudo só porque você fez um detalhe simples, você inventou. Mas por ser o Jean, beleza, eu aceito, porque o Jean é um cara que bate pênalti, né? Então aí é a diferença. Ele faz DD e bate pênalti, então tem um certo diferencial aí. No meio campo foi bem padrão, no ataque colocou o Fernandão, aí o Marinho. Eu acho que dá para usar um pouquinho mais, acho que tá faltando um pouquinho de ousadia. O time tá bom, conseguiu variar um pouco com o Fernandão do que os outros, não colocou nenhum atacante do Flamengo, mas aí eu acho que a zaga do Atlético Mineiro vai ser bastante escalada ainda, né? Então esse é o meu receio aqui, que talvez eu acho que falta um pouquinho de ousadia por ser uma liga grande. Se fosse uma liga média já estaria ok, mas uma liga grande talvez seja um pouquinho melhor
ousar. E mais um time aqui, time de Liga Clássica, tirar 80 pontos. 80 pontos realmente é complicado. Aqui, ó, o que eu achei é que, tipo, forçou demais no ataque do Goiás. Eu acho que, tipo, mesmo se o Goiás ganhar, olha o que ele tá fazendo. Ele tá forçando muito no ataque, ousando, e na defesa tá sendo bem conservador. Pra mim, o melhor é o contrário. Porque se você pega e fecha uma defesa aqui, só com um SG, um evento só, você já consegue com que todos vão bem. Agora aqui, você colocando um ataque inteiro de um time, você depende de 4 gols, mais ou menos. No mínimo 3 gols para os 3 irem bem. Acaba sendo muito mais difícil. Então eu acho que ele está usando no lugar errado. Era muito melhor, mais efetivo, você usar aqui atrás do que você usar dessa forma com 3 atacantes na frente. Colocar a defesa inteira de um time só eu acho muito mais efetivo. E aí você pode buscar algumas outras peças para usar. Talvez só dobrar aqui o Goiás na frente, colocar algum outro jogador, algo desse tipo. Mas o que ele está fazendo é, só está usando no ataque, o resto está bem padrão, sendo que na defesa eu acho que ele tem capacidade de tirar mais pontos do que no ataque dessa forma. Porque né, no ataque aqui tem que dar muito certo, tem que ter todos os outros zicarem. Acho que depende de muita coisa. O ideal é você depender de menos coisas, porque aí suas chances aumentam. E bora pro Pergunte ao Rei, que é o quadro que eu venho aqui e respondo as perguntas que fizeram para mim lá no meu Instagram, Eduardo Cruz. Então bora para a primeira pergunta. Fernandão, é uma aposta muito ousada? Para mim não. Para mim não chega a ser uma aposta muito ousada, porque a tendência é o Goiás fazer gol nesse jogo. Enfrenta um Botafogo já rebaixado, o Goiás precisando de resultados, o Botafogo sofrendo gols no último jogo, sofreu 5 gols. Então eu acredito que é uma oportunidade boa para o Goiás fazer gols, e aí, portanto, o Fernandão é um cara que ele costuma finalizar e também ele tem um pênalti a favor. Então eu acho que tem motivos para você colocar ele sim. Eu não acho tão ousado assim não. Só toma cuidado com quem você vai tirar para colocar ele, né? Apostar no ataque do Grêmio é uma boa? Para mim, sim. Para mim, a tendência de Grêmio e São Paulo é ser um jogo movimentado. Eu não apostaria em muitas peças, eu tomaria cuidado com isso. Mas dá para apostar em uma ou outra. Por exemplo, o Diego Souza. O Diego Souza vem na fase espetacular. Se você olha os jogos do Diego Souza, não olha só o Campeonato Brasileiro, não. Pega todos os últimos jogos dele e dá uma olhada, ele está com a média de participação em gols muito alta. Então eu acho bem interessante ele para essa partida sim. E bora para mais uma. Acha que dá para dobrar a zaga do Goiás nessa rodada? Para mim dá. Mas só se eu tivesse mais atrás eu faria isso. Se não, eu tentaria ir só com um. Talvez um zagueiro, eu acho que seja mais interessante. Você só coloca um zagueiro, eu acho que você já está bem coberto ali. Acho que não precisa usar tanto de colocar 2. A não ser que você estiver mais atrás nas ligas. Aí eu acho mais interessante. Por que isso? Porque o Botafogo é um time que ele vem até conseguindo atacar, ele não está tendo tantos problemas de ataque, assim, ele está tentando bastante, finalizando e buscando alternativas de ataque. O problema maior do Botafogo é na defesa que está muito mal. Então, eu aconselharia ir só com um, por exemplo, com um zagueiro. Eu acho que é o ideal, a não ser se você estiver bem atrás, aí você começa a ter que usar um pouquinho mais, aí eu acho interessante. Mais uma. Pedro tem entrado bem no time do Flamengo, sendo o 12º jogador. Aposta nele, vale? Para mim não. Eu não quero um jogador que participe alguns minutinhos só do jogo. Para mim não vale a pena. Para mim a tendência é outros jogadores terem mais chances. Jogadores que jogam mais tempo. Eu jogo diversos fantasy, né? Se o Messi estiver no banco no jogo e for entrar nos últimos 20 minutos, eu não vou escalar o Messi. Não vou escalar, porque ele vai jogar poucos minutos. A tendência de outro jogador que tem um jogo favorável é ter mais chances, mais oportunidades. E eu sempre tento aumentar minhas possibilidades. E se eu não colocaria nem o Messi, eu vou colocar o Pedro? De jeito nenhum. Para mim, não vale. Mas aí vai de cada um, né? Mais uma pergunta. Marinho unânime se jogar? Para mim, sim. Para mim, o Marinho a pontuação dele é absurda. É quase 14 pontos de média em casa. A pior pontuação dele, se eu não me engano, foi 5. E mesmo assim, eu acho que ele entrou no segundo tempo nesse jogo. Ele vai bem praticamente todos os jogos. Ele é uma máquina de pontuação e enfrenta um time frágil ainda. A gente escalaria, mesmo se tivesse um jogo difícil, mas ele enfrenta um time que cede muitas oportunidades de gol. E o Marinho é uma máquina de ponto. Para mim, em Liga Clássica, é até difícil não colocar ele de capitão. Imagine deixar ele de fora. Não dá. Para mim, tem que pôr. Mesmo sendo super caro, eu acho que tem que pôr. Próxima.
Gabigol de capitão é muito arriscado? Não jogo nada muito competitivo. Para mim, a partir do momento que você não joga ligas tão competitivas, ou que você precisa, ou que vale dinheiro e tudo mais, você tem a liberdade. Você consegue ter mais liberdade de apostar mais, tentar buscar um ranking nacional melhor e por aí vai. Então eu acho que é interessante sim. Acho que depois do Marinho, ele acaba sendo a opção um pouco mais interessante ali de se colocar pelo número de oportunidades que ele costuma ter. E o Corinthians vem tendo alguns apagões lá atrás, né? Tá tendo dificuldade em alguns jogos, do nada, assim. Então, se esse for um dos jogos, o Gabigol pode ir muito bem, ainda tem o pênalti. Então, é um cara muito interessante. Eu acho que dá pra pôr sim. Agora, se você joga, você tá brigando na cabeça das ligas, você joga ligas caras, tem dinheiro envolvido, um monte de coisa assim que pra você é muito importante, aí eu iria de Marinho de capitão, não ousaria muito. Mais uma. Acha o Fabinho do Ceará uma boa aposta? Pra mim depende. Para mim, o Fabinho é um jogador que você pode colocar no tiro curto e, se isso te liberar, cartoletas para você investir em outro lugar. Porque, querendo ou não, ele tá indo bem, só que ele não é um jogador ofensivo. Ele não tem muitas oportunidades. Um jogo ou outro acaba tendo, mas ele não tem muitas oportunidades. A gente quer jogador que esteja tendo oportunidades, porque a tendência é ele ir melhor, ele poder ter mais chances de participar em gols. Então eu prefiro jogador assim. Então o Fabinho eu colocaria só no time de tiro curto, quando você precisa liberar cartoletas para você escalar algum outro jogador. Senão eu não iria com ele. Mais uma. Essa rodada tem bons atacantes. Cabe Claudinho fora? Então vamos lá. Eu acho o Claudinho muito boa para essa. Porque em jogos que o Bragantino domina, que tem mais ataque, que tem condições de dominar a partida, o Claudinho geralmente vai muito bem, principalmente com média básica. Isso dá aquele alívio pra gente, porque mesmo se ele acabar não se envolvendo em gols, ele costuma ir bem mesmo assim, então já dá aquela segurança. Então eu acho que ele é muito boa para essa. Mas eu não acho que tem que pôr ele e tudo mais, porque o Sport, às vezes, o Sport mantém o jogo muito pegado. Então se demorar para sair um gol lá, a tendência é ficar num jogo bem defensivo o Sport, até tomar um gol. Se tomar um gol, aí o Sport deve se abrir um pouco mais. Então eu acho que dá para ir sim sem Claudinho, mas ele é uma boa com certeza. Aí você tem que ver quem que você vai colocar. Você vai colocar, sei lá, um Diego Souza, um Fernandão, quem você analisar que tem mais chances de gols, né? Buscando um jogo de mais gols. Mas o Claudinho é uma boa sim, porém dá para deixar de fora nessa. E bora para mais uma pergunta. Cite 2 SGs para essa rodada. Então vamos lá. O primeiro time que eu sugiro é Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o melhor mandante que joga contra o pior visitante, que é o Bahia. Então aí já tem um grande motivo. E aí o Atlético Mineiro só perde para o Fortaleza em questão de SG em casa. Então, de todos os times que jogam em casa, é o time que mais tem SGs, embora não pareça, a gente fica magoadinho pelos resultados fora de casa. O time é outro dentro de casa. O time tem 3 SGs nos últimos 4 jogos em casa. Os 4 venceu e 3 deles foi com SG. Então eu acho sim um bom time para a rodada. E o Bahia, dos times que jogam fora de casa nessa rodada, nenhum cedeu mais SGs que eles. E o outro time é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, seus jogos em casa são os jogos que menos tem gols no campeonato. Quando você olha dos jogos em casa, os do Atlético Paranaense são de todo o campeonato os que menos tem gol. Então já começa uma coisa muito boa. Quando você olha os últimos 16 jogos do Atlético Paranaense, só 4 os dois times marcaram. Então sempre está tendo SGs nos jogos do Atlético Paranaense. Isso é muito interessante. E o adversário, o Atlético Goianiense, ele é um time que já cedeu bastante SGs fora de casa também. Junto com o Bahia, que eu comentei, e o Fortaleza, são os times que jogando fora de casa cederam mais SGs. Tirando ele, só o Sport cedeu mais, só que o Sport joga em casa nessa rodada. Então, são times que cedem. Então, as duas coisas batem. Por isso, eu acho bem interessante o Atlético Paranaense também. E muito obrigado, galera. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Eu peço, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, porque você vai receber diversas notificações. Manda para os amigos também e acaba incentivando o canal a continuar
Vocês podem olhar, tem diversos conteúdos aí, não só conteúdos para rodada. Esse é um conteúdo mais para rodada, mas tem diversos vídeos aí, uns vídeos de capa verde, por exemplo, que servem bastante para qualquer fase, você pode assistir em qualquer momento, porque eles te dando dica de como pensar, de como ter controle emocional, de quais estratégias são interessantes. São vídeos que valem para qualquer momento, vale muito a pena assistir. Tem os vídeos de capa azul claro, que são sobre Rei do Pitaco, se vocês quiserem aproveitar. Tem o Cartola está acabando e o Rei do Pitaco já vai começar. Daqui a pouco não vai ter Cartola, e aí você vai poder jogar estaduais, como Fantasy Games, você vai poder jogar os campeonatos europeus, Champions League, diversos campeonatos, e para isso você tem que estar preparado. Então eu tenho alguns vídeos sobre Rei do Pitaco aqui, que vai ajudar bastante você a iniciar e ter uma nova fonte de renda aí, que pode ser bem significativa se você estudar e se dedicar. Então começa pelos vídeos, assistindo, porque aí você vai ter mais oportunidade que os outros. Valeu!